Hoje a gente vai falar um pouco sobre o artigo, né, que foi publicado sobre as experiências museais de pessoas surdas. Então, a ideia, né, do estudo era tentar entender como essas pessoas se envolviam nos espaços e como que eles iriam se relacionar com a exposição, com a visita em si, né, com os mediadores dos museus. O estudo ele teve, então, como objetivo apresentar essas relações, esses aspectos positivos e negativos dos visitantes, que eram 4 jovens surdos profundos. Então, eles tinham algumas características em comum, como uma família ouvinte e tudo mais. Então, para isso, né, a gente tentou entender, durante a visitação, a 3 espaços, 3 museus de ciências, que eram o Museu Light de Energia, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Museu da Vida, numa exposição temporária, Cidade Acessível. E a gente fez essas visitas, 3 visitas, com esse mesmo grupo, tentando entender como eles entendiam aquele espaço, como eles se relacionavam durante a visitação. Para isso, a gente fez o registro em vídeo das 3 visitas, onde um dos componentes do grupo utilizava a câmera, né, uma GoPro alocada na cabeça, e com isso a gente fazia toda essa recordação, esse registro, né, durante a visitação, como eles se relacionavam com os objetos da exposição, como eles se relacionavam entre si, que tipos de conversas eles tinham. E aí, nesse artigo, a gente destacou alguns aspectos que a gente chamou de indicadores de acessibilidade, para entender como eles apareciam nas visitas desse grupo de jovens surdos. Então, a gente tentou entender como aparecia a acessibilidade atitudinal, a acessibilidade comunicacional e a acessibilidade física. E viu que alguns aspectos eles eram mais importantes ou apareciam com maior frequência, como, por exemplo, a questão da acessibilidade atitudinal. Foi, na verdade, um resultado que chamou muito a atenção, porque na nossa análise dos vídeos, então a análise do pesquisador sobre essa visita, os mediadores faziam essa acessibilidade atitudinal, ou seja, recebiam esse visitante, tentavam entender e trazer as informações do museu mais próximas desse visitante que tinha uma deficiência. Então, a acessibilidade atitudinal ela é conhecida como essa acessibilidade de atitudes, de eliminação de preconceitos, eliminação de barreiras no contato com a pessoa com deficiência. E aí, essa acessibilidade atitudinal ela apareceu bastante para a gente, porém, foi uma das coisas que os jovens, né, mais comentaram que estaria faltando nos museus, justamente porque os 3 espaços visitados foram visitados com a presença de um intérprete que foi contratado para a pesquisa. Não era um intérprete que fosse um funcionário da instituição. Isso apareceu bastante porque isso é uma questão muito institucional, de algo que fique, que não seja pontual, não seja apenas para um grupo que visite a instituição, mas também que ele esteja ali para atender a qualquer público que apareça. Sobre a acessibilidade comunicacional, né, ela é mais pautada nos recursos que são viabilizados, no material que é disponibilizado, a sinalização do museu. Eles notaram, né, que isso existia em pouca quantidade, que poderia ser melhorado. Por exemplo, a falta de sinalização de banheiros em alguns dos museus, a sinalização de por onde eles poderiam passar e por onde não. Como esse mediador ele fazia esse papel de comunicar, explicar o que pode, o que não pode fazer, ou se pode tocar ou não pode tocar na exposição, era esse papel que o mediador fazia. Então, isso aparece como uma necessidade para os museus melhorarem, ainda que isso aconteça parcialmente, mas que isso precisa ser melhorado e precisa ser pensado como algo que a instituição traga como uma meta, como um objetivo para todas as exposições que ela apresente. E a acessibilidade física, que é uma acessibilidade mais visível, mais utilizada por nós quando a gente pensa, né, no público usuário de cadeira de rodas, que a pessoa precisa desse acesso físico ao espaço, mas que para um público surdo, ela é secundária, porque a pessoa surda é uma deficiência sensorial. Porém, o grupo que a gente utilizou, né, nossos participantes de pesquisa, eles estavam desenvolvendo já um olhar mais acentuado para a acessibilidade, e foi uma das coisas que eles notaram, que faltava a rampa, faltava determinado tipo, né, de adaptação para acessibilidade física. Então, foi uma coisa que apareceu, mesmo que secundária, para essa
essa deficiência. Então, assim, são alguns dos aspectos, né, que a gente tratou no artigo. É um artigo bastante interessante. E aí vocês podem dar uma lida no nosso artigo para tentar entender mais e qualquer coisa conversar com a gente.